Olá, seja bem-vindo ao aula de hoje. Hoje iremos falar sobre o reino fungo. O reino fungo é representado por organismos eucariotes unicelulares ou pluricelulares, sendo encontrados nos mais diversos tipos de ambiente. Entre os fungos incluem-se os cogumelos, mofos, orelha de pau, líquens e entre outros organismos. Por algum tempo, os fungos foram classificados no reino vegetal, por possuírem características semelhantes às das plantas, no entanto diferentes fundamentalmente por não representarem clorofila ou qualquer outro pigmento fotossíntese, portanto são heterotróficos. Entre as suas características gerais, a maioria dos fungos são pluricelulares, com um corpo constituído de rifas, mas alguns unicelulares, cujo principal exemplo são as leveduras, sua reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Os fungos são basicamente compostos por um emaranhado de tubos ramificados e envolvidos por uma parede de quitina, digamos, polissacárido, também presente no exoesqueleto dos artrópodes. Esse emaranhado é chamado de micélio e os tubos que compõem são as rifas. Nesse caso, temos dois tipos de rifas: as rifas cenocíticas, que é quando não possuem paredes transversais, chamadas de septos, ficando os núcleos espalhados pelo citoplasma. E a outra são as rifas septadas, que é quando há delimitação de compartimentos celulares pelos septos, formando células com monocarióticas ou dois núcleos, que é dicarióticas. Todavia, a compartilhação é incompleta porque os septos possuem poros que permitem a comunicação entre células vizinhas. Os fungos crescem sobre um substrato, que pode ser um pão ou uma fruta podre, um tronco de madeira ou até mesmo outro fungo. Nos organismos mais complexos, o micélio forma um talo ou um cubo de frutificação, com a forma bem definida que caracteriza as diferentes espécies. Quando vemos um cogumelo ou um mofo nos alimentos, vemos talos. Entretanto, no interior do substrato, onde se encontra, já há uma imensa rede de rifas enraizada. Os fungos são heterotróficos por absorção, ou seja, eles absorvem nutrientes que são difundidos no interior de suas células. Para isso, utilizam enzimas que fazem a digestão nas substâncias encontradas no ambiente. Agora, a sua reprodução. Em fungos mais simples, como levedura, a reprodução acontece por gemulação ou brotamento. Nesse caso, são originados gêmulas ou brotos que podem ser separar da célula original ou permanecer grudados, formando cadeiras celulares. Em muitos outros fungos é feita a reprodução deles através dos esporos, que são células haploides, apenas um cromossomo. Os esporos liberados pelo fungo no ambiente ao encontrar condições trópicas germinam e originam um novo micélio, completando o ciclo sexual. Essa formação de reprodução assexuada é chamada de esporulação. Enquanto isso, os fungos mais complexos fazem a reprodução sexuada, que é dividida em fases. As rifas são monocariotas e haploides. Quando iniciam o processo reprodutivo, se unem formando rifas dicarióticas, com os núcleos organizados em pares. Essa etapa se chama plasmogâmia. Depois acontece a cariogamia, na qual os pares de núcleos se fundem e formam núcleos diploides. Logo em seguida se dividem por meiose, originando esporos, que germinam e originam um micélio. Completando o ciclo, esses esporos são chamados de esporos sexuais, para diferenciar aqueles formados assexuadamente. Exemplos de fungos. Dentre as espécies conhecidas, muitas afetam a vida humana. Muitas são usadas na alimentação, como na base de quase 200 espécies de cogumelos comestíveis, sendo algumas delas largamente cultivadas, como shiitake, chamede e o champignon. As leveduras são empregadas na fermentação de pães, bebidas alcoólicas, entre outros. Algumas espécies são aproveitadas na reprodução dos queijos, Roquefort e o camembert. E há ainda os fungos utilizados pela indústria farmacêutica, se não me engano, para as fábricas de antibióticos, a exemplo do gênero Penicillium. Os aspectos negativos dos fungos são as doenças causadas por eles, já que algumas espécies são parasitas. No ser humano, provoca micose candidiase
entre outras, e nas plantas provocam doenças como a ferrugem do cafeiro. Temos suas associações mutualísticas, que são certas espécies de fungo que fazem associações com outros organismos, que em ambos são beneficiados, sendo a relação chamada de mutualismo. Temos os links, que quando os fungos, principalmente em grupo ascomicético, se associa com espécies de algas ou cianobactérias, formam os links. A associação é tão íntima que não conseguem viver separados, que permite que habitem em locais onde poucos organismos conseguiram, como as rochas duras, as micorrizas. Só quando associadas às raízes de certas plantas, os fungos obtêm nutrientes como carboidratos e aminoácidos. As plantas, por sua vez, absorvem melhor os sais minerais do solo graças às rifas que desenvolvem as raízes. Essa associação é chamada de micorriza, palavra derivada grego, micos, significa fungos, e rizos, que é raiz. Importância da ecologia. O reino fungi é um grupo com uma ampla distribuição no planeta e ainda pouco conhecido, já que estima que haja 1,5 bilhões de espécies, das quais menos de 100 mil são classificadas, devidamente estudadas. Os fungos são importantes no equilíbrio dos ecossistemas, pois participam na reciclagem da matéria orgânica, fazendo a decomposição das mesmas. Portanto, eles ocupam o último nível trófico nas cadeias alimentares, atuando como decompositores.